Bom dia, que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja com a sua família, esteja em tudo que envolve o seu nome, para a glória do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, você que está entrando aqui. O Senhor marcou esse encontro conosco, vai ser uma manhã maravilhosa, porque quando nós estamos na presença do Senhor, ali Ele move, ali Ele age, ali Ele realiza o seu poder. E eu quero declarar que essa manhã será uma manhã, sim, maravilhosa, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Você que está entrando, já acione esse aviãozinho aqui embaixo, já convide alguém para estar aqui também nessa mesa. O Pai preparou essa manhã para nós. Bom dia, Cleide. O Senhor te abençoe. Recebe mesmo, porque o Senhor tem algo lindo para nos entregar nessa manhã. Acione esse aviãozinho, convide alguém para estar aqui. O Senhor preparou um banquete de delícias para nós nessa manhã. E eu creio que aquilo que Ele tem para nos entregar é algo que vem direto dos céus até as nossas vidas. Amém? Aleluia! Nós estamos aí, nesse ano, prosseguindo em conhecer ao Senhor através da leitura da palavra. Nós estamos seguindo um plano anual de leitura bíblica. Iniciamos em janeiro em Gênesis, estamos percorrendo a Bíblia e agora nós estamos em Jeremias. E toda manhã tem tido um devocional relacionado com a leitura do dia. Então tem sido um tempo maravilhoso, um tempo de crescimento, um tempo de ir para as águas mais profundas, para realmente reconhecer as riquezas que estão encobertas, que Deus tem para nos entregar. E agora no livro de Jeremias, hoje vai ser a primeira live sobre esse livro. Nós vamos fazer 2 lives, né? Porque ele é um livro extenso, mas nós queremos hoje dar o início nesse livro de Jeremias aqui na live. Como o Senhor tem algo lindo para trazer para as nossas vidas através desse livro. Mas antes de iniciar, eu quero te convidar para nós estarmos orando. Nós vamos estar aqui buscando a presença do Senhor. Bom dia, Juscelia. Que o Senhor te abençoe. Que você creia de todo o coração. O Pai vai te entregar algo precioso nessa manhã. Eu declaro que os seus ouvidos estarão abertos para ouvir a voz de Deus, conectados com os céus. Uma mente alinhada com o Senhor, em nome de Jesus, e um coraçãozinho fértil para receber a palavra que vem dos céus. Vamos orar então? Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Eu quero te render honra, eu quero te render glória, que só o Senhor merece. Oh Deus, obrigado pela tua doce presença. Pai querido, nós queremos te dizer, ó Pai, que o nosso prazer está em estar diante do Senhor, em ouvir os teus conselhos e caminhar, ó Pai, segundo a tua orientação. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, traga revelação, traga discernimento, Pai. Eu quero colocar cada vida que está me ouvindo, as que estão aqui, os que vão ouvir depois. Eu declaro, Pai, sobre essas vidas que a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, irá alcançá-los, ó Pai, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu quero declarar que cada casa aqui representada é uma casa abençoada pelo Senhor, é uma casa onde houve voz de júbilo, voz de alegria pela tua presença. Oh Deus, aquele que está precisando de cura nessa manhã, vem com teu socorro. O Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus, ó Pai, que traz esperança para os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, aquele que precisa de paz,
Vem com a tua paz, ó Pai. Jesus, tu és o príncipe da paz. Vai mesmo ministrando em cada mente, em cada coração. E nós queremos te clamar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo em cada casa aqui representada. Fica conosco, ó Pai. Fala conosco. Nós necessitamos mais de Ti. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amados, a paz, Laiane. No livro de Jeremias, ele é um livro que ele está no Antigo Testamento, um livro que ele vai narrar a história e as mensagens do profeta Jeremias, esse profeta que viveu em Jerusalém durante o reinado de Judá. E essa época que aconteceu foi antes da destruição de Judá pela Babilônia. E Jeremias ele foi chamado por Deus para advertir o povo sobre a idolatria, sobre a injustiça social, sobre a infidelidade, a aliança com Deus. E também foi chamado para anunciar o castigo que estava iminente, mas também para oferecer ao povo esperança e restauração, mesmo em meio a toda a destruição que estava acontecendo. Ele viveu e ele serviu a Deus numa época muito difícil. Em resumo, aqui esse livro de Jeremias, ele é um relato sobre a fidelidade de Deus e a importância do arrependimento e a esperança da restauração, mesmo em meio ao sofrimento. Esse é o nosso Deus. O Senhor, nós vamos vendo na palavra toda, né? O Senhor vai nos chamando para uma vida de intimidade com Ele, uma vida de obediência. E como o Senhor é claro, Ele sempre que Ele propõe para nós uma vida, aquilo que Ele quer que nós estejamos trilhando, Ele nos mostra quais serão as consequências, tanto da obediência como da desobediência. Mas Ele deixa para nós escolhermos. Bom dia, Soraya. Bom dia, Silvânia. Deus te abençoe. Então sempre tem uma consequência segundo a nossa escolha. Mas Deus, Ele é fiel. Mesmo quando nós afastamos da presença dEle, mesmo quando nós estamos numa vida de desobediência, o Senhor nos dá uma nova chance. Ele nos dá uma nova oportunidade, porque Deus é fiel, não pelo que nós fazemos, não pelas nossas atitudes, mas Ele permanece fiel porque essa é a natureza de Deus, a fidelidade. Mas quando nós temos o entendimento do que é viver na presença do Senhor, o que nos aguarda quando nós vivemos na presença do Senhor, nós não queremos arredar o pé desse lugar, porque nós entendemos que esse lugar é a segurança, é o lugar da bênção, é o lugar de proteção, é o lugar onde a paz do Senhor reina. Amém? Bom dia, Neuza. Glória a Deus. E eu quero iniciar aqui em Jeremias, no capítulo 1. Hoje é do capítulo 1 até o capítulo 30, mas nós não temos como, né? Falar de todos os capítulos. Eu vou dar uma passadinha aqui, onde o Senhor ministrou mais no meu coração, mas depois, se for possível, você lê tudo, porque é uma história muito linda, é uma história que nos aproxima cada vez mais de Deus. E esse contexto de Jeremias foi numa época muito difícil. Nós também estamos vivendo numa época difícil, numa época que tem muitos levantes, né? Mas nós vamos entender que a boa mão do Senhor, ela nunca nos desampara, nunca desampara os seus filhos. Sempre Ele está conosco, nos guardando, Ele vai nos aninhando para junto dEle. Aqueles que dizem sim,
e que fala: Pai, eu quero estar na tua presença. O Senhor não rejeita, Ele não rejeita um coração quebrantado, Ele não rejeita um coração contrito. Ele sempre está nos aguardando para manifestar a sua bondade e a sua misericórdia. Aleluia! Aqui no capítulo 1, nós vamos ver que aconteceu o chamado de Jeremias. Aqui Deus chama Jeremias para uma grande missão. Mas o Senhor, Ele quer ministrar aos nossos corações. Antes mesmo desse chamado, nós precisamos entender que em Deus nós somos únicos. Em Deus nós temos uma identidade. Em Deus nós temos um nome. Nós vamos entender que nós não estamos nesse mundo por acaso, por um acidente, porque aconteceu e eu vim, não foi nada programado pelos meus pais. Mas eu quero te lembrar que, ainda que não tenha sido nada programado pelos seus pais, foi programado pelo Senhor desde a eternidade. Antes mesmo de tudo, o Senhor já tinha você como projeto no coração dele. E você veio a existir na época que Deus estabeleceu, para que na época que você está aqui na terra, eu estou aqui na terra, nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E nós sabemos que os planos que Ele tem para nós são planos de paz e não de mal. Ele tem futuro, Ele tem esperança, Ele tem um caminho de triunfo para os seus filhos. Quando nós não sabemos quem nós somos, sabe o que acontece conosco? Nós somos influenciados pelas vozes que vêm para determinar quem nós somos. Quantas coisas nós escutamos de pais, escutamos de amigos, escutamos no trabalho, escola e por onde nós vamos passando, na família, parentela, e que não condiz com aquilo que Deus tem para você. Quantas palavras nós vamos escutando e muitas vezes nós vamos acreditando e nos moldando segundo aquilo que nós escutamos. Mas eu quero te lembrar que o que vale sobre as nossas vidas, o que determina quem nós somos é aquilo que está no coração do Pai. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas é o que prevalece sobre nós, é o que tem peso. Nós não podemos continuar atrás de ter aplauso das pessoas, agradar as pessoas. Enquanto nós estamos agradando as pessoas, muitas vezes nós estamos distanciando daquilo que Deus tem para nós. E às vezes para agradar o nosso Pai, nós vamos estar realmente contrário aos aplausos. Nós vamos estar tendo uma vida muitas vezes sozinhos. Muitas vezes aqueles que estão conosco não vão acompanhar porque não é aquilo que eles aplaudem. Mas nós sabemos que o que Deus tem para nós é que é o eterno, é o que tem que crescer e tem que ser a força para as nossas vidas. Nós vamos aprender aqui com Jeremias, no capítulo 1, versículo 5. Olha que versículo poderoso. O Senhor diz assim: antes de formá-lo, Deus estava falando com Jeremias. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conheci, eu já te escolhi. Amados, essa palavra que o Senhor trouxe para Jeremias é a palavra de Deus para os nossos corações. Antes do Senhor, antes de você ser formado no útero da sua mãe, o Senhor já te conheceu e Ele já te escolheu. Você é fruto da escolha de Deus. Às vezes você olha no espelho e você não vê nada de bom. Às vezes você olha para a sua vida e olha para trás e fala assim: nossa, parece que tudo está dando errado, tudo que eu faço não dá certo. E quantas vezes repetindo. Mas eu quero te dizer que o Senhor olha para você e diz para você: você dá certo, porque você é fruto do meu amor
eu te escolhi, eu quis a sua existência. Tudo que você tem vivido não é porque não deu certo, mas é porque você precisava desse processo para viver tudo aquilo que eu tenho para a sua vida para te entregar. Para de olhar para a sua vida e ficar carregando culpa, peso pelo que você fez, pelo que você cometeu, por aquilo que não foi acerto. Lembra que o Senhor nunca te desamparou. Ele está com você, Ele está te conduzindo para algo muito maior, para os planos que Ele já tem estabelecido para a sua vida. Ele te escolheu, Ele te conheceu. Quando nós temos esse entendimento, nós paramos de viver carregando culpa ou de viver só na presença do Senhor, porque eu preciso de mais uma bênção. Eu preciso que Ele corrija. Mas eu vou para a presença do Senhor em gratidão, em primeiro lugar. Porque se eu estou vivo, é porque o Senhor quis a minha existência. Se eu estou hoje respirando, é porque tem um fôlego do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E nós deixamos de estar murmurando, queixando, carregando culpa e passamos a ser gratos na presença do Senhor. E a gratidão é que abre os céus diante de nós, para que a gente viva tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Que o Senhor fale ao seu coração e que hoje você vire essa chavinha. Passa para a gratidão, entendendo que você é um escolhido por Deus muito antes de você ser concebido no útero da sua mãe. E continuando aqui no capítulo 5, ele fala assim: antes de você nascer, eu te consagrei, eu te separei e eu te constituí profeta às nações. Oh Deus, amados, o Senhor nos escolheu antes da concepção. O Senhor nos separou, nos consagrou com um projeto muito maior do que aquilo que nós temos buscado. Quantas vezes nós temos cavado, aqui em Jeremias, nós vemos isso ali num texto mais para frente que fala assim: vocês me abandonaram, deixaram de seguir a minha orientação, eu que sou a fonte de água viva, e vocês começaram a cavar cisternas, e essas cisternas são rachadas, elas não seguram água. Tudo que você faz é cansaço. Por mais que eu derrame, você não retém, porque você está cavando em cisternas rachadas. E o Senhor diz para nós: eu sou a fonte de água viva. Eu que te criei, eu tenho um projeto para você. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. E nós vamos receber dessa fonte de água viva que Ele tem para derramar sobre nós. Fonte de esperança, fonte de renovo, fonte de salvação. Ele tem restauração para o seu casamento. Ele tem renovo para a sua vida. Ele tem prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas para nós vivermos os projetos de Deus, nós precisamos entender que Ele é a minha fonte. E nós irmos para a presença dEle com sede, porque nele nós somos saciados. Nele nós entendemos: eu sou chamada, eu sou escolhida, eu sou separada, eu sou eleita pelo Senhor, não para qualquer coisa, mas para cumprir um projeto lindo que Ele coloca diante de mim. Eu quero te perguntar hoje, na sua vida, você consegue entender o propósito pelo qual você foi criado? Você consegue enxergar o projeto que Deus colocou diante de você? Porque Ele te levantou como profeta. Profeta é aquele que abre a boca e fala e entrega a palavra de Deus. Eu quero declarar que nessa manhã estão levantando muitos profetas do Senhor. Homens e mulheres que vão abrir a boca na certeza de que essa palavra é vida, essa palavra não volta vazia, e você vai abrir a boca porque o Senhor te constituiu
como autoridade, como profeta sobre as nações, como profeta sobre a sua casa, como profeta sobre a sua família, como profeta no seu trabalho, por onde você passar. Você é profeta do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aqui ele disse para Jeremias: eu te constituí profeta às nações. Amados, deixa Deus usar a sua voz. Deixa Deus penetrar no seu pensamento, encher o seu coração da presença dEle. E assim Ele vai usar a sua voz, para que a palavra dEle alcance corações. E onde essa palavra é liberada, o poder acontece. Essa palavra, o Senhor diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que está no coração do Pai. Amados, olha como isso é poderoso. Muitas batalhas nós temos perdido, porque nós estamos falando do que os nossos olhos estão vendo, do que os nossos ouvidos estão ouvindo. Quantas vezes nós falamos das dificuldades da nossa casa, só falamos da dificuldade do relacionamento, nós só falamos da postura errada do meu esposo, dos meus filhos, do relacionamento complicado, e nós esquecemos que o Senhor nos chamou como profeta, não para repetir aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, mas para declarar a palavra de vida, a palavra que traz um impacto, que faz diferença, que transforma situação. Nós não precisamos ver a situação transformada para nós falarmos daquilo que é bom. Mas nós temos que olhar para a situação que está complicada e trazer à existência aquilo que não existe ainda, pela fé. Aquilo que o Senhor decretou, nós falamos. E assim a situação é transformada. Há poder na palavra do Senhor. Há poder nessa palavra. E aqui, quando o Senhor fala para Jeremias, ó, eu te escolhi, eu te consagrei, eu te levanto hoje como profeta. Jeremias olha para o Senhor e diz assim: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Mas o Senhor olhou para Jeremias e falou assim: Jeremias, não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá. E tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Amém. Você pode dizer amém, amados? Você pode concordar aí com essa palavra e receber essa palavra para o Senhor? Muitas vezes nós olhamos diante de uma situação que nós estamos vivendo e nós sentimos tão impotente. Fala, o que eu vou fazer agora? O que eu posso falar agora? Às vezes nós não sabemos nem o que falar, nem como agir. Mas o Senhor te diz hoje, não diga que você não consegue, não diga que isso é muito para você, não diga que você é imaturo, não diga como que eu vou profetizar se eu não conheço direito essa palavra. Não diga, porque o Senhor diz para você hoje, eu estou com você, e onde eu te coloquei, onde eu te plantei, no interior da sua casa, onde você estiver, é nesse lugar que eu vou te usar. Eu vou te ordenar e você falará. Tem uma palavra que já foi ordenada pelo Senhor e está liberada para nós. Pegue essa palavra e fale dessa palavra. Anuncie essa palavra, declare essa palavra. Depois abra, se você não tiver com a Bíblia, abra depois aqui em Jeremias e declara. Traz essa palavra para a primeira pessoa e diga para o Senhor, ô Deus, eu entendo que o Senhor está falando comigo. É para mim essa palavra, o Senhor me formou no útero da minha mãe, o Senhor me consagrou, o Senhor me elegeu, o Senhor me separou, o Senhor me deu autoridade e eis-me aqui, eu levanto para cumprir a tua vontade. Traga essa palavra para você e você vai ver o poder
que vai operar na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando Jeremias começou a colocar diante do Senhor, Pai, eu não consigo, o Senhor falou, você vai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Sou eu que te capacito. Sou eu que te adestro. Sou eu que vou na sua frente aplanando o seu caminho. Sou eu que estou atrás de você como a sua glória. Sou eu que estou na sua vida, dissipando toda treva. Onde você pisar, a luz do Senhor vai brilhar. Onde você pisar, a paz será estabelecida. Porque o Deus que você carrega é o príncipe da paz. Creia nessa palavra. Pega essa palavra para você e fala, é para mim que o Senhor está falando hoje. Você não está aqui nessa manhã à toa. O Senhor preparou um banquete para os filhos. E você é um filho que foi chamado pelo Pai para deliciar da presença dEle. Então o Senhor está falando ao seu coração. Receba essa palavra. Deixa ela frutificar no seu coração, para que o Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Aqui o Senhor continua dizendo, depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Oh, glória a Deus. Ora lá, bachúrias. Amados, quem põe a palavra na sua boca é o próprio Deus. Quando você diz para Ele, Pai, eu quero te servir, eu atendo o seu chamado. Pai, eu não aceito mais estar dentro da minha casa sem ver diferença. Eu não aceito mais estar conformada com essa situação, vivendo, Pai, em depressão, em angústia, vivendo aquém daquilo que o Senhor me chamou para viver. Eu não aceito mais ver a situação dos meus filhos como elas estão. O Senhor chamou meus filhos como bênção para essa geração. E eu não vou arredar o pé da tua promessa. E hoje, ó Pai, eu entendo que o Senhor põe na minha boca a tua palavra. E eu levanto para declarar aquilo que vem dos céus. E eu creio que essa palavra não vai voltar vazia. Vai haver frutificação na minha casa, vai haver frutificação no meu casamento, no meu relacionamento, na vida dos meus filhos, na minha finança, nas minhas emoções. Vai haver frutificação pela presença do Senhor. E aqui o Senhor continua falando, veja, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos. O Senhor está nos dizendo hoje eu coloco diante de você uma autoridade, um novo manto que você ainda não conhecia. Eu estou te adestrando para essa peleja, mas você não vai mais enfrentar essa peleja de qualquer jeito, como um gatinho, ressabiado e com medo. O Senhor disse aqui, ó, não tenha medo, porque eu estou com você para te livrar. O Senhor te levanta hoje como um leão, na certeza de que você tem um Deus, que é o leão da tribo de Judá, que guerreia por você. E quando Ele está com você, não tem perda. Mas todas as batalhas que nós enfrentamos, nós podemos ter a certeza de que o Senhor trará a vitória, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E aqui o Senhor continuou falando para Jeremias, é tão lindo quando o Senhor traz uma palavra para nós, e Ele fala assim, trouxe uma visão para Jeremias, e Ele diz assim, Jeremias, o que você está vendo? Ele falou assim, eu vejo um ramo de amendoeira. E o Senhor disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor libera uma palavra, mas Ele vigia para que essa palavra se cumpra. E essa visão que Ele deu para Jeremias da amendoeira significa que a amendoeira ela é uma árvore
que ela desperta muito mais cedo do que qualquer outra árvore. A amendoeira, quando as árvores ainda estão perdendo as folhas, a amendoeira já perdeu, já vieram as flores, a floração, e ela já começou a dar fruto. Ela é muito mais rápida. E aqui o Senhor está dizendo, olha, eu velo para cumprir essa palavra que eu estou te entregando hoje. Meus amados, o Senhor vela para cumprir essa palavra que você está recebendo hoje. E Ele diz que vai ser muito mais rápido do que você possa imaginar. Assim como a amendoeira desperta muito antes, Ele vai cumprir essa palavra na sua vida, na sua família, muito antes do que você possa imaginar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui no capítulo 5, versículo 1, vou dar uma passadinha em alguns versículos aqui conosco, porque é tanta palavra maravilhosa. Esse versículo 1, o Senhor diz assim, ó: Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha alguém. Se houver uma pessoa que pratique justiça ou busque a verdade, se acharem uma, eu perdoarei toda a cidade. Amados, sabe o que o Senhor está nos dizendo? Quando levanta uma pessoa que busca a presença do Senhor, que quer viver em obediência, toda a sua redondeza, toda a sua família, toda a sua casa é transformada, é perdoada por uma pessoa que levanta. Você é essa pessoa que o Senhor encontrou e que o Senhor levantou. E através da sua vida, o milagre vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua parentela, vai acontecer onde você estiver. Essa é a promessa do Senhor. Toma posse, o Senhor te levanta como atalaia. Aquele que fica em pé, aquele que fica atento, aquele que intercede, aquele que não tira a armadura, mas crê que é nessa armadura de Deus, colocando na nossa cabeça o capacete da salvação, que guarda os nossos pensamentos, colocando a couraça da justiça, que guarda o nosso coração, tendo na nossa cintura o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, nos nossos pés o evangelho da paz, o escudo da fé que nos protege, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que guerreia e destrói o inimigo. Nós teremos a vitória. O Senhor te chama pelo seu nome e através da sua vida, o milagre vai acontecer. Vai haver transformação, você vai ver o fluir das águas do Senhor, porque nós já vimos aqui que Ele é a fonte de água viva, nele há suprimento, nele há cura, nele há restauração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No versículo 9, diz assim, aquele que se glorie, não glorie pela sua sabedoria, pelas suas riquezas, pela sua força, mas aquele que se glorie em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Destas coisas você deve se gloriar, porque é dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Oh Deus, fala conosco, Pai. Quantas vezes nós estamos procurando a glória nesse mundo, pelo nosso conhecimento, pelo que nós conquistamos, pelo lugar que nós estamos, mas o Senhor é claro, Ele fala, olha, glorie em me conhecer, glorie em andar na minha presença, nisso está a glória de todo homem nessa terra, em conhecer ao Senhor e saber que Ele é Deus. E quando nós entendemos isso, essa glória vem sobre nós, e onde nós estamos, a glória da presença do Senhor toma o lugar. Aleluia! E para encerrar, amados, eu quero compartilhar com você também, não podia de falar um pouquinho sobre o capítulo 18, que é um capítulo que eu amo também. E no capítulo 18, fala sobre a olaria de Deus. Então, presta atenção. O Senhor te escolheu,
te separou antes de você ser concebido, que nós vimos lá no início. O Senhor te escolheu e colocou nas suas mãos um plano, um propósito, um projeto. Você tem uma missão. Onde você está, você tem uma missão. Manifestar a glória de Deus, ser o profeta do Senhor, aquele que anuncia a sua palavra. Amém? Agora aqui no capítulo 18, o Senhor traz uma palavra para Jeremias. E ele diz assim: levante-se. Primeira coisa, levanta. O que significa levantar? Sair da zona de conforto, sair do conformismo. Levantar na presença do Senhor é dizer: Pai, eis-me aqui. Eu ouvi uma palavra hoje, eu estou me posicionando, eu quero obedecer a esta palavra. Levanta. E aí ele diz: e desce à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Tem um lugar onde nós ouvimos a palavra do Senhor. Tem um lugar onde os nossos ouvidos são totalmente conectados com os céus. Não é no meio do barulho, não é no meio da confusão, não é no meio dos nossos temores e anseios, não é na nossa agitação, na nossa correria, cavando cisterna, como se nós tivéssemos que dar conta dessa cisterna, quando o Senhor fala: olha, a sua salvação está em aquietar e saber que eu sou Deus, eu sou a fonte de água viva. Quantas vezes nós estamos afadigados nesse lugar, nós não ouvimos a voz de Deus. Mas quando nós paramos tudo e quietamos na presença do Senhor, quando nós nos prostramos na presença do Pai, ali nós ouvimos claramente a sua voz. E o Senhor está falando conosco hoje. Eu quero você, eu quero segregar no seu coração tudo que eu tenho para a sua vida. Eu quero segregar no seu coração os planos lindos que eu tenho para você. Mas para isso, levanta, sai desse sofá, sai dessa televisão, larga o celular um pouco, sai das redes sociais, larga tudo. Aquieta, venha para a minha presença. Muito mais importante do que você tem escutado por aí, é o que eu quero falar ao seu coração. O Senhor tem palavra de vida para você, mas tem uma condição: levanta e desce, ajoelha se possível for, coloca o rosto no chão e vai buscar a presença do Senhor, para que você possa ouvir claramente aquilo que Ele quer te entregar. E aqui Jeremias continua: eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Qual foi a visão que Deus deu para Jeremias? Falando com Jeremias, mostrando para ele como se faz um vaso. Amados, eu não sei se você já teve experiência, eu fiz artes plásticas e uma das matérias do curso é cerâmica, onde você pega um barro, né, argila, um barro, e você coloca em uma mesa, que fala que esse estava numa roda, é onde você trabalha. Só que antes de começar a moldar esse vaso, deixa Deus falar o seu coração. Antes de começar a moldar esse barro ele tem que estar totalmente liso, fino, sem impureza, sem sujeira, sem pedra, sem raminho, porque lá fora vem ramo. Quantas vezes está impregnada em nós ramos de ansiedade, de angústia, de fadiga, de falta de perdão? Quantos raminhos, quantas pedrinhas nós vamos carregando no nosso barro, que somos nós. O Senhor fala: vocês são barro. Mas quando nós vamos para a presença do Senhor, nós nos rendemos na sua presença e deixamos Ele trabalhar em nós, Ele começa a amassar esse barro.
Ele começa a amassar esse barro. E muitas vezes no trabalhar de Deus nós queremos dizer, Senhor, chega. Chega, está doendo demais e nós queremos a bênção que vem depois. Pai, nós queremos lá, para que o Senhor quer me usar? Me leva lá direto. Eu quero estar lá. Mas não tem como ser usado pelo Senhor com autoridade, sem racharmos, sem estourarmos no meio do caminho, se nós não nos rendermos na presença do Senhor e deixarmos com humildade que Ele nos amasse. Quando o Senhor está nos amassando, amado, toda tristeza, toda pedra de angústia, toda pedra de falta de perdão, às vezes é lá da sua infância que você carrega. Às vezes são coisas mal resolvidas no seu casamento. E quando a coisa aperta, você quer falar daquilo de novo, porque não foi resolvido. Mas nesse lugar, nas mãos do oleiro, Ele vai tirando toda impureza, toda sujeira que está no nosso coração, aquilo que não está alinhado com os céus e que nos machuca. Deixe o Senhor sovar a sua vida. Deixe Ele amassar a sua vida. Meus amados, só existe unção, só existe azeite quando a uva passa pela prensa. Só quando nós passamos pelo amassar de Deus, sem ficar gritando, esperneando e questionando, mas submetendo à vontade de Deus, com gratidão no coração, entendendo que se eu fui escolhido, se eu fui separado, se eu fui eleita, o trabalhar do Senhor é para o meu bem, é visando o melhor para a minha vida, não é para me matar, mas é para que Ele venha e cumpra o propósito dEle em minha vida. E não pare de espernear quando o Senhor te amassa, mas glorifique a Deus. Venha com esse entendimento, Senhor, obrigada, porque o Senhor está me amassando, mas o Senhor também está tirando a impureza da minha vida, para que eu venha ser um vaso de honra nas suas mãos. E depois que o Senhor amassa esse vaso e tira toda impureza e tira tudo aquilo que não está alinhado com os céus, Ele começa a nos modelar. Do jeito que eu quero? Não. Segundo o que Ele quer. Segundo o que Ele projetou para mim desde a eternidade. Porque o Senhor me conheceu quando eu não existia. O Senhor me elegeu quando eu não existia. Já tinha um molde pronto para a minha vida. A imagem do Deus Todo-Poderoso. E às vezes o Senhor começa a nos moldar e fala, eu vou fazer de você uma xícara que vai saciar a sede de tantas vidas. E eu falo, não, Pai, xícara não, xícara fica dentro da cozinha, escondida no armário. Eu quero ser um vaso, eu quero estar lá na sala. Eu quero ser um lindo vaso para adornar. O Pai fala, o projeto que eu tenho para a sua vida. O meu poder vai operar na sua vida. Você sendo a xícara que eu te chamei para ser. Oh, Deus. Deus poderoso, Senhor, hoje te chama pelo teu nome. Você tem grande valor para o Senhor, da maneira que Ele te fez. Para de olhar para o lado e querer ser igual o outro é. Você é único aos olhos do Senhor. Ele tem projeto para você da maneira que Ele te fez. Para de fazer igual o outro está fazendo, de copiar o que o outro faz. O Senhor te chama e te entrega algo novo. O Senhor te dá criatividade nessa manhã para você ser a esposa segundo o coração de Deus, que ama apesar de. Para ser essa mulher que destila o favor de Deus, o bom perfume de Cristo, da maneira que Ele te criou e onde Ele te criou para você estar. Que o seu coração hoje seja inundado pela essa presença do Pai e que você entenda dessa maneira que você é. Às vezes você olha e fala assim, ai, mas eu queria ser queria ser diferente. Eu queria ser falante igual a pessoa, chegar e marcando lugar. Aquela mulher que chega e marca a presença. Não, às vezes é você quietinha que o Senhor fala, é no seu olhar, é no seu sorriso que eu estou te usando, é no seu abraço que eu estou te usando. O Senhor te usa da maneira que Ele te fez. Se enxergue como o Senhor te enxerga. Ainda que você sinta essa xicrinha escondida dentro do armário,
Mas quando essa xicrinha vem para a mesa, oh amados, ele carrega aquilo que o Senhor quer derramar. E o poder dele opera, mesmo que seja uma xicrinha desse tamanhozinho. Não é pelo tamanho, não é pelas plataformas. Às vezes é no seu quarto, de joelho dobrado. É ali que o Senhor está cumprindo o propósito dele na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. Amados, quando o Senhor vai nos moldando, ele dá para nós a forma que ele deseja. E depois que o Senhor nos dá a forma, você entendeu? Você fala, oba, então agora eu entendi. Deixa eu ir para lá, que eu quero servir. Eu vou para as bandejas agora, mesmo que xicrinha, eu vou para as bandejas, participar das salas, das reuniões, das conversas. O Senhor fala, não, quieta. Depois que nós somos moldados, tem um tempo que nós temos que ficar quietinho numa prateleira, até secar. Se você ainda for maleável para a mesa, ou para ser um adorno, ou para ser uma jarra, você não está preparado. E o primeiro que te tocar, você vai ser destruído. Se você ainda não está sendo usado onde você quer, da maneira que você quer, entenda o tempo de Deus. Você precisa estar sequinho, o Senhor está resguardando a sua vida, para que você não seja destruído, para que você não seja desmanchado, para que você não seja aniquilado. Então, submeta ao tempo de Deus. E depois que secou ali na prateleira, às vezes você fala, agora. O Senhor fala, não. Depois de seco, existe um outro processo. Nós temos que entrar no forno. Altíssima temperatura. Oh, glória a Deus. Amados, nós só submetemos o fogo que nós precisamos passar por essa vida. Fogo da tribulação, fogo do dia mau, fogo quando o diagnóstico chega, que é totalmente contrário ao que eu queria receber no dia. O fogo do luto, o fogo da afronta, o fogo da calúnia. Você só não estoura quando você passou por todo o processo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu fiz essa matéria na faculdade, quando você está ali, acaba de moldar, você fica doido para ver aquele negócio já funcionando, doido para ele ir para o forno para você ver a obra pronta. Se ele for para o forno antes do tempo, se ele tiver mole, ele vai desmanchar. Se tiver nele ainda alguma pedrinha, porque não submeteu ao amassar de Deus, qualquer pedrinha, por menor que seja, a hora que chegar a outra temperatura, ele estoura. A peça estoura. Por mais linda que seja, ela estoura. Mas se ela tiver passado por todo o processo, ela passa pelo forno, altíssimas temperaturas, e sai de lá intacto, porque era o momento certo. O processo aconteceu, mas o propósito foi muito maior. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior. Ainda que o processo que você esteja vivendo esteja dolorido, o propósito de Deus para a sua vida é maior. Submeta ao processo, na certeza que você não vai ficar o tempo todo sendo amassado. Quanto mais você se humilha e se submete, mais rápido é esse processo. Você não vai ficar o tempo todo sendo moldado. Há um tempo para isso. Você não vai ficar o tempo todo ali secando. Há um tempo para isso. Você não vai ficar o tempo todo na fornalha, quente, de fogo altíssimo. Tem um tempo para isso. E depois disso, você é usado com autoridade onde o Senhor te colocar. Amém, amados? Você está entendendo o poder que tem quando nós nos submetemos e obedecemos ao processo do Senhor. Nesse livro de Jeremias, o Senhor estava usando Jeremias para falar com o povo, a chamá-los de volta para a presença do Senhor. Muitos ali estavam se desviando e fazendo o que queria, e o Senhor estava chamando de volta, porque o Senhor nos ama
e Ele nos quer no lugar que Ele nos chamou para estar, no centro da sua presença, no esconderijo do Altíssimo, onde Ele fala aos nossos ouvidos e cai para o nosso coração, onde nós somos forjados, onde a forja acontece em nossas vidas. E ali, ainda que vem depois, o fogo, fornalhas ardentes, nós passamos. E como Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram pelo fogo ardente e nem cheiro de fumaça ficou nele, nem um fiozinho do cabelo queimou, porque Deus estava com eles e eles estavam cumprindo aquilo que estava no coração de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, rendido nas mãos do Senhor, nada tem poder para nos destruir, porque maior é o Deus que nós servimos do que qualquer afronta do inimigo contra a sua vida. Aleluia! E para encerrar, eu quero deixar com você Jeremias 29, uma promessa do Senhor para a sua vida. Que você receba, que essa palavra venha prosperar no seu coração, no nome de Jesus. Versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Glórias a Deus. Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Nós te rendemos toda a honra e toda a glória, Pai, que só o Senhor merece. Obrigado pela tua palavra. Oh Deus, nessa manhã, ó Pai, o Senhor está levantando as tuas filhas, ó Pai, com autoridade. O Senhor está levantando mulheres aqui, ó Pai, que estavam desanimadas, sem esperança, sem propósito na vida, sem entender, ó Pai, essa circunstância tão pesada que elas estão vivendo. Oh Deus, muitas vezes nós não entendemos mesmo, Pai, quando o vento forte chega. Muitas vezes nós não entendemos porque os seus pensamentos são tão mais altos que o nosso. Mas você que está aí sem entendimento, você que está aí desanimado, você que até perdeu as esperanças, o Senhor está te dizendo hoje: filha, filha amada, levanta, levanta, porque eu te escolhi, eu te separei, eu te consagrei. E a minha unção é derramada sobre aqueles que eu escolho, que eu separo, que eu consagro. A unção do alto está sendo derramada sobre a sua vida. A unção que traz renovo, a unção que traz esperança, a unção que tira os seus olhos dessa dificuldade que você está enfrentando hoje. E que teus olhos estejam nos céus, autor e consumador da sua fé. O Senhor te tira dessa circunstância, dessa situação e enche o teu coração de esperança, de fé e de certeza. A unção do alto está sendo derramada sobre a sua vida. Você agora está sendo visitada pela presença do Espírito Santo de Deus. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Ele está trazendo renovo para você. Ele está trazendo uma nova perspectiva de vida. O Senhor diz para você hoje: eis que faço tudo novo. Levanta e resplandece, porque a minha glória é chegada sobre você. Os pensamentos que eu tenho para você são de paz e não de mal. E o Senhor te diz: eu estou velando
para cumprir as minhas promessas na sua vida. O Senhor hoje está visitando aquele que está enfermo. Jeová Rafá, o Deus da cura. O Senhor está trazendo cura para a sua vida, cura física, cura das emoções. O Senhor está te visitando no seu físico. O Senhor está trazendo a saúde que foi conquistada na cruz do Calvário. O Senhor está curando as suas emoções. Você que está em depressão, você que está aí totalmente desanimado da situação, o Senhor está trazendo cura para as suas emoções. Ele diz para você: eu sou por você, eu estou com você. O Senhor diz ao fraco: ser forte. É na sua fraqueza que o Senhor te fortalece. Ele está trazendo uma unção de força sobre a sua vida hoje. Ele fala que aqueles que esperam nele caminharão e não se cansarão, voarão com asas como águia. O Senhor está com você. Ele está trazendo uma força sobrenatural sobre a sua vida. Levanta, levanta, vá para a presença do Senhor e creia que o poder dele está operando na sua vida. Ele diz, nós acabamos de ler: eu sou o Deus que mudo a sua sorte. O Senhor está mudando a sua sorte, está mudando a sorte do seu casamento, do seu relacionamento, dos seus filhos, do seu marido, da sua família, dos seus negócios, da sua empresa. O Senhor está mudando a sorte da sua saúde. O Senhor é por você. Agindo Deus, ninguém impedirá. Receba a presença do Senhor, receba a promessa que Ele está te entregando nessa manhã. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus te abençoe. Que você seja fortalecido nessa fé, pela presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Creia, Ele é por você e nada pode ser contra a sua vida, no nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, prosseguindo nesse livro maravilhoso de Jeremias, eu aguardo você. E se você ainda não faz parte do Devocional Café com Palavra, lá no Stories, na minha página, tem o link. Entra ainda hoje, todas as manhãs, tem uma palavra rema, uma palavra do coração de Deus para a sua vida, que traz força, que traz ânimo e que traz esperança, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um final de semana regado pela graça e pelo favor do Pai. Eu quero declarar sobre a sua família que a graça e o favor estão alcançando o seu povo. Aquilo que você recebeu hoje não é só sobre a sua vida, é sobre a sua família. Através da sua vida, essa graça está inundando a sua casa. O favor está inundando a sua casa. Há um derramar do Senhor. Há uma chuva de bênçãos vindo sobre a sua vida e sua família, no nome de Jesus. Até quinta que vem. Deus te abençoe.